Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje quem tá de volta aqui no nosso canal, né, é o casal de brasileiros radicados no Canadá, né, que já estão há bastante tempo aqui na internet, né, e que são progressistas, né. Eu os classifico como liberais progressistas, mas enfim, às vezes produzem coisas interessantes, não estão entre os meus inimigos, vai, né, embora não sejam comunistas, não estão entre os meus inimigos. Nós vamos falar sobre crise imobiliária. Eu suspeito que no Canadá, afinal de contas eles vivem lá, nós estamos falando do Leon e da Nilce. E o título do vídeo deles é justamente esse, crise imobiliária. E, bom, né, vamos lá, né? Vamos lá, sem mais enrolação, vamos ver o que eles estão falando aqui. Bora pro vídeo. A Mira aqui canadense, vizinha aqui, mora aqui na ilha de Victoria, que é a capital da nossa província. E ela diz o seguinte: poderiam comentar a crise imobiliária do Canadá? Moro aqui há anos e mesmo melhorando de emprego, a qualidade de vida só piora. Não consigo comprar imóvel próprio, o aluguel não é mais sustentável. Abraços de Victoria. A gente falou sobre isso, Mira, em algumas lives, porque é um assunto meio que recorrente aqui. Então, assim, a primeira coisa é a gente entende sua dor, de fato. Antes da pandemia, teve um momentinho em que a gente viu uma queda de valor dos imóveis aqui. E como os juros antes da pandemia estavam muito baixos, quem comprou casa com juros fixos naquela época aguentou um período aí bom, que deu, né, que o pagamento do mortgage... Eu acho que é o caso deles, hein? Se eu não me engano, já vi um vídeo deles falando mais ou menos isso, tá? Que tem essa questão da taxa de juros. Então, o Canadá, né? E eu dei a sorte que eu tenho uma prima que tá no Canadá já há 8 anos, ela estava aqui esse final de semana e a gente já conversou sobre isso. E o Canadá não convivia com inflação. E sempre conviveu, sempre é exagero, vai, mas há muito tempo que convivia com juros muito convidativos. E essa é uma realidade que não existe mais no Canadá. Isso, com certeza, vai trazer um impacto bastante forte na qualidade de vida, né? Porque inflação é perda do poder de compra do trabalhador. E a alta do aluguel é um dos impactos mais violentos sobre o orçamento do trabalhador. Então, muda a taxa de juros, especulação imobiliária. E outra coisa que a gente tem que entender sobre o Canadá é: o Canadá é um grande vazio demográfico, né, galera? Assim, o Canadá ele é populoso, próximo da fronteira com os Estados Unidos, nós estamos falando ali de meia dúzia de cidades, e essa realidade de inflação do preço dos imóveis, ela está mais focada nesses centros urbanos. E isso também vai ter impacto na política de imigração do Canadá, né, que sabem que eles estimulam a imigração. Eles têm um problema de mão de obra, eles têm um problema de previdência, enfim, que são os problemas do mundo desenvolvido do nosso tempo. Então essa política de imigração no Canadá, ela parece ser mais voltada para quem está afim de ir para uma cidade pequena do interior, onde você ainda não tem esse problema dos aluguéis e onde ainda está mais fácil para o imigrante. Eu não preciso que é fácil, tá? É mais fácil que nos grandes centros. Agora, parece sim ser um problema bastante concreto, tanto a inflação, alta dos juros, especulação imobiliária e aumento do preço dos aluguéis. Mas vamos continuar aqui, tá só começando. mortgage estava mais barato do que pagar o aluguel. Mas foi uma lacuna muito pequena, uma janelinha muito pequena aí. Depois a gente viu os preços arrombarem orçamentos, né? A gente tem acompanhado pessoas que moram de aluguel no centro daqui de Vancouver. E é um absurdo, porque até semana pra trás aí agora, teve uma mudança na legislação que vai impedir o flip, né, de imóvel. Mas o que a galera fazia? A galera comprava o imóvel para revender com lucro depois. Então compra e joga um preço lá em cima e vende, e aqui o mercado imobiliário é muito aquecido, é tudo muito louco, e vai fazer do preço das coisas, né, irem para a estratosfera. E para alugar a mesma coisa. A galera não compensa para o dono do imóvel deixar uma pessoa ficar mais de 2, 3 anos no imóvel, porque quando ele lista de novo o imóvel dele, ele consegue alugar por valores mais altos. Isso vai tornando o mercado uma loucura. O governo anunciou algumas medidas, não sei se você está familiarizada com isso, que eu não sei se vão dar impacto ou não, mas essa tentativa de proibir Airbnb, né, que a pessoa tenha imóvel para fazer especulação de turismo, ou mesmo especulação imobiliária, eles querem que os inquilinos tenham acesso à informação do valor do aluguel anterior, para que assim consiga negociar com o proprietário do imóvel. Então, assim, a gente tá vendo umas tentativas, eu não sei se vai dar certo ou não, porque de fato é um mercado muito aquecido, né? Vejam o que ela está querendo dizer, sabe? E é interessante porque, assim, a alternativa dentro do capitalismo ela é sempre mais ou menos nesse sentido. Olha, você tem um problema que não tem como superar. Tá? A questão da moradia é um problema universal.
É um problema universal, porque todo mundo tem que ter onde morar. Os grandes centros são que atraem mais trabalhadores por causa da concentração das vagas de trabalho, dos postos de trabalho. E aí os capitalistas se aproveitam disso. Então você vai ter especulação imobiliária. E você vai ter a utilização desses imóveis para a reprodução do capital. E qual é o freio? O freio é esse que a Nilce está retratando aqui, é legislação. Então você vai ter o quê? Você vai ter uma iniciativa do governo tentar, a partir de regulamentação, ou seja, lei, para que essa escalada dos preços aconteça mais devagar. Mas veja, isso na melhor das hipóteses consegue mitigar estes efeitos. Jamais isso vai conseguir resolver este problema. É aquilo que eu estava falando aqui na abertura do vídeo. Olha, por que esse problema não está nas cidades pequenas? Bom, porque nas cidades pequenas ninguém quer ir. O emprego é mais difícil. O acesso às facilidades da vida são mais complicados. As distâncias, então, o sistema de saúde, o próprio acesso a consumo. Né? E isso não quer dizer que os aluguéis nos lugares menos populosos sejam baratos, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer apenas que, tipo, Vancouver, né, que é uma das grandes cidades do Canadá, bom, você vai ter uma especulação mais forte nesse sentido. Tá? Uma especulação mais forte. Agora, o fato é esse tipo de medida, ele pode até mitigar, mas não resolve o problema. Não resolve o problema, porque a própria concentração do capital faz com que quem tenha capital saia comprando imóveis. Imóvel é sempre um investimento muito seguro. Porque por mais que às vezes possa cair o preço dos imóveis, tá? A tendência de longo prazo é sempre de subir. Então, investir em imóvel, investir em terra, normalmente é um investimento muito seguro. Tá? E aí, os capitalistas eles costumam variar seu portfólio. Então, eles vão ter uma parte em renda fixa, eles vão ter uma parte em renda variável e vão ter uma parte em imóveis. Todo grande investidor investe em imóveis. Só que acontece que a concentração que leva os capitalistas a investir em imóveis é a mesma que faz com que o preço dos imóveis suba. E hoje em dia, gente, reparem, nós estamos falando do Canadá, uma das ilhas de prosperidade do planeta, do mundo capitalista. O que sobra para nós? Hoje em dia, a casa própria é um sonho cada vez mais distante. Tá? Porque você pode ir para uma cidade pequena, que ainda assim o valor dos imóveis é algo inatingível para a grande maioria dos trabalhadores. Saca? Se isso é um problema para o trabalhador, né, do Canadá, o que sobra para um trabalhador do Brasil? Hã? Por isso que o grande sonho do trabalhador continua sendo a casa própria. Sabe? Não caia nessas bobagens aí que esses coaches falam por aí, de que não é vantagem comprar imóvel. É sempre vantagem, tá, gente? É sempre vantagem comprar imóvel. A não ser que seja um negócio muito ruim, especificamente muito ruim e tal, mas assim, eu tô falando em linhas gerais, é sempre vantagem comprar um imóvel. E é dose, porque sim, o custo de vida, que o salário mínimo aqui é baixo, e não, as pessoas estão passando essa dificuldade mesmo, e não é mais sustentável, concordo com você. Mas aqui tem que ver que são várias coisas, né? Primeiro, você teve um atraso do governo de tomar as medidas legislativas para poder endereçar essa crise. Uma coisa que aconteceu agora foi de limitar a Airbnb, que isso já ajudou bastante a baixar o preço do aluguel, bastante mesmo. A gente não sabe se deu efeito ainda, não, parece que sim. Não só isso, mas aqui a gente tem um problema em Vancouver, que é o de investimento chinês em real estate, em propriedade. Aqui acontece muito, basicamente o cara tem que tirar o dinheiro dele da China, investir em outro lugar e vai comprar propriedade aqui. Então que o governo teve que passar uma regra aqui para poder combater imóveis vazios. Porque a galera simplesmente comprava o imóvel e deixava fechado. O cara só queria tirar o dinheiro dele do país dele e colocar aqui. E a gente... Não é só isso, é investir. Entendeu? É a segurança. Se eu comprar um imóvel no Canadá, mesmo que seja para deixar ele fechado, eu estou protegendo meu dinheiro. Então tem essa lógica aí, gente, tá? É um investimento normalmente muito seguro, porque o preço do imóvel ele só cai quando acontece alguma coisa fora do normal. Sei lá, a Braskem afundou a sua cidade, sabe? Teve sei lá, um experimento numa fábrica ali que poluiu tudo, sabe? Tem que acontecer alguma coisa assim fora do normal.
sabe? Tem que acontecer alguma intervenção fora do curso normal das coisas. Senão, o preço dos imóveis só sobe. Só sobe, tá? É diferente de um carro. O carro não é investimento, tá? O carro é bem de consumo. Você vai pagar 10, vai vender por 5, por 3. Entendeu? Você consome o que você gastou. Não é investimento. Imóvel é investimento, tá? Nem que seja para deixar parado. Normalmente não é o que se faz, tá? O que se faz. Agora, claro, para os grandes capitalistas, eles têm condições de fazer isso, tá? Mas normalmente é isso. Ele vai ser utilizado para um Airbnb, ele vai ser utilizado para um aluguel, ou às vezes até para deixar um tempo parar depois vender, porque se você compra um imóvel por 50 mil, em 5 anos estava valendo 70, 80. Normalmente sobe mais que a inflação. Aí você vende, né? E o fato de você comprar, né? Veja, aconteceu uma coisa parecida aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul, onde eu vivo. Quando o Paulo Guedes e o Bolsonaro lá estavam naquela coisa de tentar ganhar dinheiro com o dólar, sobretudo o Paulo Guedes, depois a gente descobriu, né? E meteu uma taxa de juros de 2%, lembra? Lembra? No Brasil eles tiveram a infeliz ideia de meter uma taxa de juros a 2%. O que na época dava uma taxa de juros negativa pro Brasil, saca? O Paulo Guedes achou que nós era a Suíça. Não, né? Depois a gente descobriu, ele tinha todo o dinheiro dele aplicado ali em dólar e ele ganhou muito dinheiro com essa manobrinha aí. Mas enfim, quando o juro caiu para 2%, o que aconteceu aqui? Porra, pandemia, né? Muita gente no home office e a galera quer fugir da Babilônia. Então, muita gente vindo pro litoral para trabalhar em home office aqui e também com uma taxa de juros convidativa. O que aconteceu? Os capitalistas compraram muito aqui no litoral. Muito. Então aquele imóvel que valia 100 mil saltou para 200. Tinha muita gente comprando. Mas qual era o negócio? Essa galera estava comprando, aproveitando a taxa de juros convidativa e esperando vender. Ou seja, não era gente comprando para morar. Era gente comprando para vender. Só que o que aconteceu? Né? O estrago foi feito com essa taxa de juros negativa. A taxa de juros saiu de 2, sei lá, para 13, quase 14, se eu não me engano. Né? A taxa longa dos financiamentos explodiu. E simplesmente toda essa galera que comprou imóvel para revender não conseguiu. E o mercado imobiliário entrou numa crise fodida. Tá? Porque a galera comprou em grande quantidade, os preços explodiram. E depois, na hora de vender, ninguém consegue vender. E agora o mercado está absolutamente estagnado, inclusive com alguns preços retrocedendo aqui. Né? Porque houve uma escalada artificial dos preços produzido por uma taxa de juros, né, muito baixa e que fez com que os capitalistas comprassem os imóveis para vender. Mas na hora das pessoas comprar para morar, ninguém tem dinheiro. E essa é a realidade do brasileiro, né, gente? A gente sabe que, pelo menos na América do Norte, em todo lugar, tem uma questão geracional também por isso de casa. O que acontece? É a aposentadoria da galera, né? O que acontece é que a geração X e os baby boomers, eles investiram em propriedade como forma de garantir a aposentadoria, basicamente. Era dos lugares em que mais teve investimento. E saiu até um número agora que a galera tá falando, qual o papel dos bancos na crise imobiliária? Um cara mostrou, não, 90% das casas, das habitações, estão na mão, mais de 90%, estão na mão de indivíduos. Por quê? Sim, o cara compra uma casa para alugar para ser a aposentadoria dele. O investimento é a casa. Então você tem toda uma geração agora de milenaristas e de Gen Z que estão chegando agora no mercado também para alugar, para morar, que eles basicamente têm que alugar. Esse mercado está todo comprado pelas gerações passadas e você basicamente tem que viver de aluguel, de forma que quem está trabalhando para pagar pela aposentadoria da geração passada é essa geração de agora. Por várias formas, mas também por conta do sistema de compra e venda de propriedades, né? O cara compra porque um Gen Z, um milenarista, vai ter que alugar para bancar ele. E isso é uma coisa meio estranha, porque agora disseram que os milenaristas vão ser vai virar a geração mais rica. Porque os baby boomers, né, principalmente, e também os Gen X, eles estão morrendo agora. E eles estão deixando de herança essas propriedades. Os milenaristas vão receber, não sei quantos trilhões, fizeram um cálculo, um negócio absurdo de herança nos próximos 10, 20 anos, uma coisa assim. Mas por quê? Porque isso tá tão concentrado na mão das gerações mais velhas, que quando começarem a morrer, vai... O jeito que os milenaristas vão ter acesso, e o Gen Z também, vai ser por herança. Porque você não consegue comprar. Quem comprou lá atrás. Você tá pagando aluguel pra eles, né? Você tá pagando a aposentadoria deles. Então, assim, isso é um fenômeno na América do Norte. Não tô dizendo que no Brasil é assim mesmo. No Brasil, não. Mas na América do Norte isso é um fenômeno. E não só isso. Existe uma outra coisa também que é o lobby político. Também pelo fato dessas propriedades, fato de estarem em mãos privadas, que o pessoal comprou para investimento. Eu vi uma reportagem sobre isso ainda. Você não consegue mudar a lei de zoneamento.
Você não consegue. O que é a lei de zoneamento? É dizer o que pode ser construído em cada lugar. Porque aqui eu tenho uma região residencial que, pela lei de zoneamento da cidade, eu só posso construir casas únicas de família. De um andar, sei lá. Ou de 2 andares no máximo. Mas só pode morar uma família por casa. Você não pode fazer townhouse, você não pode fazer comercial, entendeu? Você pode fazer um prédio. É que tem no Brasil também, tá, gente? Esse é o plano diretor da cidade, que a gente chama aqui. A questão é que a maior parte das cidades não tem, ou não é tão rígido, tá? E sim, para mudar depende da alteração na legislação local. Pra morar um monte de gente, você não pode. E aí, o que a galera tá falando? A população aumentou. Centros urbanos, a população aumentou. A gente tem que mudar os zoneamentos. A gente tem que ir lá na prefeitura e falar assim, essa região aqui que só pode casa... Tem que começar a poder prédio. Você tem que começar a fazer prédio aqui pra caber todo mundo. Você faz o cálculo lá, a vazão das ruas da cidade, tudo dá certo. Então você pode fazer um prédio ali. Vai ajudar essas novas gerações a conseguirem. Porque a geração agora só consegue comprar coisa que foi construída nova. Porque tudo que já existe tá na mão de alguém. Então você vai construir apartamento, que são acomodações mais baratas que casa, e a galera mais menor, a galera... com menos luxo. A galera mais jovem vai conseguir comprar. Aí o que os donos daquelas propriedades, daquela casa, daquela região fazem? Eles vão na prefeitura da cidade, na Câmara de Vereadores, né? Bloqueiam. Acontece aqui. Ou vai lá falar e reclamar, ou elege um vereador daquela região que tem casa lá que é proprietário, ou dão dinheiro de doação de campanha, que na América do Norte é mega normal, tá? Isso acontece pra caramba. E fala assim, não aprova essa lei não. Porque se aprovasse construir um prédio ali, o preço da minha propriedade cai. E aquilo ali é investimento pra mim. É minha aposentadoria. E aí, o que acontece? O que eu vou discordar, talvez, um pouco deles é que isso seja um movimento orgânico, espontâneo, de pessoas que têm 1 ou 2 casinhas para morar. Isso até pode acontecer. Mas o que movimenta estruturalmente essas coisas é o grande capital. Tá? Então você tem fundos de investimento que também investem em imóveis. Tá? Então não é só o boomer que comprou uma casinha para ter um plus na sua aposentadoria. Tá? Embora, de fato, a maior parte das habitações estejam na mão de pessoas que não são grandes capitalistas, tá? E embora, de fato, também isso seja uma realidade mais da América do Norte. Né? Aqui nós temos, tá, muitos capitalistas desse mercado. Tá? Por exemplo, na cidade que eu morava, tinha um senhor lá muito famoso porque ele tinha coisa de 70 e poucos imóveis na cidade. Tá? Isso é um capitalista, tá, gente? É um capitalista que vai se apropriar do mais valor gerado na esfera produtiva, tá? Mas quando esse mais valor entra na esfera da circulação, ele se apropria de parte desse mais valor. Porque tem uma regrinha que é tranquilo pra gente entender isso, que é o seguinte, se a pessoa não trabalha e vive, essa pessoa está vivendo o trabalho dos outros. Tá? E se essa pessoa não trabalha e vive e ainda por cima acumula capital que lhe confere poder político em função do seu acúmulo de capital, essa pessoa é um capitalista. Tá? A gente tem que ter esse cuidado, porque assim, embora a gente possa entender o capitalista como aquele que tem um meio de produção, a gente tem que entender que este meio de produção ele é um tipo específico de propriedade que reproduz o capital, que permite a acumulação de capital e confere poder político ao capitalista. Então nós não temos só capitalistas do setor produtivo. Tá? Nós também temos capitalistas que vão se apropriar do mais valor produzido na esfera produtiva na esfera da circulação. Tá? E isso é bastante óbvio quando a gente olha figuras, por exemplo, a Magazine Luiza. Né? Ora, aquilo ali é um varejista. Então, não está produzindo valor. Mas vamos dizer que a Lu do Magalu não é uma capitalista? Lógico que é. Claro, eu estou simplificando, ela deve ter vários outros negócios, também deve ter negócio na esfera produtiva, mas por bem do nosso argumento, vamos imaginar apenas que é um negócio de varejo. Nós diríamos que a Lu do Magalu não é uma capitalista? Lógico que é, gente. Lógico que é. Né? Agora, a gente também tem que entender como que acontece esse processo de apropriação do capital. Beleza? Acontece. Não muda a lei de zoneamento. Contanto que você viu isso aqui em Vancouver é clássico. Onde eles conseguiram aprovar para colocar prédio, vira um paliteiro. Eles aproveitam toda a chance. Aí também aí zoneia o trânsito, aquela coisa, entendeu? Que só pode colocar lá. E em todos os outros lugares, você vai falar, vamos colocar um prédio aqui. Nossa, todo gritaria. mundo que tem propriedade ali, não, você vai desvalorizar minha propriedade. Aqui é só casa. E é por isso que essas áreas, assim, as áreas que estão virando paliteiro, são áreas que não tinham mesmo, entendeu? São, tipo assim, áreas que são mais industriais, que tem umas coisas mais... Tem aquelas... As highways, né, que tem pistas maiores, que não é uma coisa pra você andar a pé, por exemplo, não é uma comunidade pequenininha com um malzinho aconchegante. São áreas mais movimentadas, aí você cria a grande estrutura do shopping, um monte de prédio em volta. Então, assim, esse é um dos grandes problemas. Mas é isso, né, gente? A galera vai sendo expulsa do centro da cidade, que é onde vai ter essas características que a Nilce falou ali, e vai sendo jogada mais para as periferias.
né? Então você vai ter esses condomínios mais populares. Tá? Isso é um fenômeno que também é global, gente, porque é a lógica do capital, é a lógica. Nós vamos entender uma coisa: as cidades, elas são organizadas pelo capital. Tá? A estrutura urbana é organizada pela força política do capital. Então a formatação de o que vai ser em cada lugar também obedece aos interesses dos capitalistas. Então os pobres vão sendo empurrados mais para a periferia, que é onde eles conseguem pagar um aluguel ou fazer um financiamento do imóvel. Os imóveis mais antigos vão ficando com as famílias mais tradicionais e com os capitalistas, né? Então isso também é uma realidade geral. Mas aqui do Canadá, inclusive. Então a gente tem esse problema geracional, a gente tem esse problema de lobby político, a gente tem várias coisas, né? E tem o problema em Vancouver, especificamente, o problema do dinheiro estrangeiro. Mas o problema do dinheiro estrangeiro, se não me engano, eles estão resolvendo bem, porque eles As medidas parecem fazer tomaram sentido, um monte né? de medida para poder evitar isso. E agora estão fazendo até lei contra flipar uma casa. O cara compra uma casa para imediatamente revender, mais claro. A primeira lei que eles fizeram foi começar a aumentar o imposto de casas vazias ou destinadas a Airbnb. E era um imposto agressivo, era 15%, não é? Não, é ainda, a gente. É, 15%. Todo ano a gente tem que declarar aqui que a gente mora nessa casa. Se a gente tivesse, por exemplo, outro imóvel para alugar e estivesse vazio, não um aluguel com um contrato de 1 ano e tal, tipo, era um aluguel de temporada ou que tivesse vazio para especulação, todo ano a gente ia pagar 15% do valor do imóvel de imposto. Então acaba aqui, faça as contas. É caro pra casante. E o que será que os liberais acham quando assistem esse tipo de coisa, hein? Hã? Será que eles acham que o Canadá é uma ditadura comunista? E sabe o que é pior? Tem uns doidos que acham. Né? Que eu acho que o governo do Canadá é socialista. Não, mas isso é capitalismo, tá, gente? Isso é capitalismo, tá? Porque o que ela está descrevendo é uma disputa, né? Entre os trabalhadores que precisam ter onde morar e os capitalistas que querem lucrar. É basicamente essa disputa, né? Onde os capitalistas sempre vão ter mais poder de determinar os rumos desse embate. Não é muito tempo para o imposto acabar superando o valor do imóvel. Então não deixaram desinteressante para a pessoa deixar o imóvel vazio ou para Airbnb. Mas mesmo assim não resolveu muito, não. E aí agora eles tornaram essa legislação um pouco mais pesada. Então, quando te falarem que o Canadá não é intervencionista, é mentira, tá, gente? Ele intervém pra caramba, tentando regular. Todos os países são, tá, gente? Todos os países são. Uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas o capitalismo não existe sem Estado, tá, gente? É uma demanda dos capitalistas. Tá? A intervenção do Estado é uma demanda do capital, tá? Para a sua própria reprodução. Tá? Só quem defende capitalismo sem Estado é o jardim de infância do liberalismo, tá? Que é uma ferramenta de dominação ideológica aí para cooptar jovens, fazendo de conta que o capitalismo é algo novo e revolucionário e do futuro, uma vez que nós não vivemos o capitalismo e sim um corporativismo. Essa relação comercial. Aqui o sistema é bem, tipo assim, é mais socializante mesmo. Aqui eles regulam tudo. Aqui no Canadá não é Estados Unidos, não. aqui tem regra pra tudo. Mas eu acho que ainda muitas dessas regras ainda são tímidas, tá? Precisava de mais coisa. Definitivamente. E assim, é um problema que ele não é... Eu tô vendo vocês comentando da cidade de vocês. É claro, porque é um problema... A especulação imobiliária não é restrita aqui ao Canadá, né? A gente teve em Portugal, a gente viu quanto é grave a situação lá da gentrificação dos bairros, né? Que é os nômades digitais chegam dispostos a pagar grandes volumes de aluguel em dólar, os preços sobem e as populações que são originárias, né? As pessoas que moravam nesses bairros não aguentam sustentar esse custo de vida e às vezes tem que sair de lá. E esse processo... Mas mas não, né? Só os nomes digitais, será? Tudo bem que deve ter uma participação, mas eu acho que não podia botar no deles não, hein? Eu sei lá, eu sempre acho que o culpado é o capitalismo. Repete em vários lugares. Em São Paulo existe, por exemplo, questões políticas envolvendo, por exemplo, a ocupação do centro de São Paulo. A gente sabe disso, a gente acompanha essas discussões políticas, né? Vocês viram que saiu agora, semana passada, a resolução do caso da Marielle, do assassinato dela, e a morte dela também estava relacionada à ocupação imobiliária do Rio de Janeiro. Então, assim, isso é um problema gravíssimo, político, no mundo todo. E em cada lugar vai ter uma característica mais, né? Uma característica diferente, mas... Até porque isso é poder, né, gente? No caso da Marielle, a gente tá falando ali, inclusive, de um processo de acumulação primitiva de capitais. Porque a galera às vezes vai ler o que o Marx fala sobre a acumulação primitiva de capitais, que é a origem da propriedade, tá? E pensa que isso é uma questão do passado. Não é. Não é.
É a mesma coisa quando Marx vai falar da reprodução simples e da reprodução tipicamente capitalista do capital. Não é uma coisa que veio antes e outra veio depois, não. São coisas que acontecem ao mesmo tempo. Então vejam, quando alguém queima a floresta amazônica para grilar terra e ampliar o pasto, ou ampliar a plantação, isso é a acumulação primitiva de capitais. Quando você pega uma área verde de uma cidade, um mato do estado, uma coisa assim, e constrói em cima e depois regulariza para vender, isso é a acumulação primitiva de capitais. Tá? Ou seja, a propriedade tipicamente capitalista nasce do roubo de terras. Isso tem que ficar muito claro, tá, galera? É assim que nasce a propriedade capitalista. Não vem do uso da sua propriedade primeira, que é o seu corpo, do seu empreendedorismo, não. Né? Coisas que nós já discutimos aqui. Primeiro, o que vai garantir a propriedade, normalmente, é a herança. É a herança. E essa herança, ela é forjada lá atrás a partir de um processo de acumulação primitiva de capitais, que se você quiser falar no popular, é roubo. É roubo de terras. É assim que nasce a propriedade tipicamente capitalista. Da apropriação de terras que eram de uso comum. Tá? Que é uma coisa que eu gosto de repetir aqui. O liberal acha que quando o português chegou no Brasil e botou uma cerquinha lá e disse essa terra é minha, ele tinha o direito de fazer isso porque era uma terra que estava ali, esperando um dono. Quando, na verdade, nós tínhamos povos indígenas aqui que utilizavam aquela terra como um local de caça, como um local de coleta, como um local para ter acesso à água, como uma passagem, enfim, aquilo era uma área de uso comum, importante para a economia dos povos indígenas. Quando você chega, bota uma cerca e impede que aqueles povos continuem utilizando aquele espaço público da maneira que utilizavam, você está roubando eles. Não é porque aqueles povos não tinham uma lógica de propriedade privada que eles não utilizavam dos recursos naturais que estão sob o solo. Então, se apropriar desta maneira, né, tem duas coisas. Uma é a formatação da propriedade tipicamente capitalista e segunda é roubo de terra. Tá? Não existe terra sem dono, tá, gente? Não existe uma terra que está ali devoluta, para que você possa apropriar. Isso não existe. É um problema que tem afetado muito as decisões políticas do país também. Eu não vejo um jeito de corrigir isso, porque isso vai... As grandes medidas que precisavam... Vamos colocar, o que precisava para corrigir a coisa aqui no Canadá é taxar pesadamente o dinheiro estrangeiro. Não só o dinheiro estrangeiro. Segunda propriedade pra cima, você tá pagando muito imposto. Você tinha que desincentivar esse tipo de investimento, tipo assim, o investimento de não é pra morar, é no mercado de real estate. Só que aí você cria outra problemática, que é a aposentadoria da galera. Porque aqui, tipo, a Previdência, ela não garante pra você um salário mínimo. É meio salário, é a parte de é uma fração. É $900. Né? Então, assim, com certeza um idoso não consegue viver com essa probleminha do capitalismo, né, Nilson? Esse aí não tem o que fazer com o velho. Não tem. No capitalismo, quem não é capitalista depende da sua força de trabalho. Porque nós, seres humanos, conforme vamos envelhecendo, vamos perdendo, né, a nossa força laboral. E aí você perde o valor. Né? Eu insisto nisso. O desempregado tem função no capitalismo. Ele é exército de reserva. E o aposentado? E o velho? O velho é descartável. Não tem o que fazer com o velho. Então isso é um problema que, na verdade, e por isso que eu digo, eles são progressistas, tá? Eu não tenho nada contra o Leon e a Nilce, né? Acho até que são bem intencionados e tudo mais, mas é aquela coisa do liberal progressista, sabe? Escuta o galo cantar, mas não entende onde. Porque isso não soluciona. O problema da aposentadoria não é um problema do Canadá. É um problema do capitalismo. E não tem o que fazer. E sabe como é que os países estão dando conta de resolver isso? Com dívida pública. Pura e simplesmente. Nenhuma previdência pública é sustentável. Ainda mais com populações
cada vez diminuindo. E aí os caras, como se negam a enfrentar o problema do capitalismo, eles ficam tentando encontrar outras formas de resolver isso. Então vamos trazer imigrante, para você ter força de trabalho ativa e que possa contribuir para bancar a aposentadoria daqueles que não são mais ativos. Então você tenta regular mercados, então você tenta impor leis que, na melhor das hipóteses, apenas conseguem protelar o problema. Pensão que vai vir quando ele se aposentar. Não consegue. Então qual que é o plano? Eles não cobram imposto, por exemplo, na venda do imóvel. Porque entende que aquele é o patrimônio que a pessoa construiu na vida para poder gozar dele depois na velhice e ter um sustento com base nesse dinheiro. Então você tem uma casa durante a sua vida, quando você está mais velho, você vende a casa, vai para um lugar menor e você vive dos dividendos daquela renda. Mas, é aí que tá. Só que isso gera um problema pro presente. Resolver esse problema do presente tributando esse patrimônio vai criar um problema pro futuro. Uhum. Não, e tem Então gente que já tá muito sério, né? com a aposentadoria desse jeito. Tem gente que já tá aposentado e tá vivendo do aluguel das propriedades. Sim. Todo lugar que a gente morou de aluguel era assim que funcionava. O primeiro apartamento que a gente pegou aqui era do cara que morava em Vancouver, comprou o apartamento pra investir. Foi. Pra fazer isso, pra alugar pra gente. É. E a segunda, a dona morava nos Estados Unidos. E também tinha um investimento aqui. Não, tava aposentada lá. É. Então, assim, foi pro sul, acho que tava na Califórnia, foi pro sul, que era Pro verão. Atrás do calor. Então, assim, seria extremamente complicado, porque a galera já tá nesse esquema. Você não pode simplesmente puxar, porque a galera que organizou a vida inteira pra aposentadoria ser assim. Você não pode. O único jeito de acabar com isso mesmo é tributar. A partir da segunda propriedade, você tá pagando um monte de imposto. Só que o problema é que você vai puxar o problema pra dessa frente, galera. exato. E aí vai ter um monte de idoso falando assim, você tá de zoeira com a minha cara. É uma coisa extremamente Então eles vão complicada. tentando puxar o cobertor um pouquinho pra cabeça, um pouquinho pro pé, um pouquinho pra cabeça, um pouquinho pro pé, pra não criar uma coisa que pode ser muito mais grave, porque a velhice miserável ninguém quer também, né? Ainda mais que a galera que hoje tem poder até de decisão. É muito complicado. Essas questões são sempre muito complicadas, gente. Nunca é um problema fácil. Quem propõe soluções fáceis é porque não entendeu o problema, porque tá querendo ser oportunista com o problema. Não tem solução. O capitalismo não tem solução. Tá? E é isso que a gente precisa entender. Tá? E não é uma panaceia, tá? Dizer que todos os problemas são do capitalismo, gente. É que o capitalismo ele estrutura as nossas relações sociais. Temos que entender o seguinte: as nossas relações de produção organizam as nossas relações sociais. Então é lógico que os problemas sociais, invariavelmente, vão passar pelos problemas oriundos das nossas relações de produção. O problema é que há um bloqueio, galera. Há um bloqueio. Tipo assim, não dá para discutir modo de produção. Isso está posto, né? There is no alternative. Você não tem outra alternativa. É isso. E deu, aceita. E joga dentro dos limites do capitalismo. Só que está cada vez mais difícil, gente. Porque esse limite está cada vez mais estreito. Então, o meu papel aqui é apontar isso. Olha, nós temos que construir uma alternativa sistêmica. Porque se o problema é sistêmico, não há como resolver sem mudar o sistema. E quando eu falo sistema, eu estou falando de modo de produção. Ou seja, aquilo que organiza as nossas relações de produção. E aí você tem esse negócio, né? Até a geração X, principalmente os baby boomers. Você morava aqui na América do Norte, você morava na realidade que uma pessoa só trabalhava fora da casa, e você tinha dinheiro pra sustentar 5 filhos, comprar uma casa, e você tinha um emprego, tipo, igual azul. Tipo, Trabalhador, braçal. E você fazia tudo isso, com uma pessoa só, do casal, trabalhando fora. Aí você adianta tudo, e eu vi essa estatística também, na América do Norte, a primeira geração que encontrou uma situação econômica, financeira, pior que a dos pais, porque eles foram só melhorando. Teve crises, né? Tipo, você teve lá crise de 29, coisas assim, mas foram entendeu? Um pico negativo, entre aspas. Foi um vale só, mas o negócio recuperou. Na média, todo mundo foi subindo. A primeira que teve isso na América do Norte foi a que nasceu na década de 80. Foi a primeira geração de milenaristas, basicamente. Final de 70 e 80. Então, é essa galera agora que tá esperando pra herdar coisa. Porque não tem condição de comprar nada. Essa galera, é a galera da minha idade aqui, que basicamente tem 2 empregos ainda, né? O cara, tipo assim, o pai dele deu entrada na primeira casa antes dos 30. Ele tá com 40, passando dos 40 sem perspectiva de conseguir um financiamento. A galera tem 2, 3 empregos. Aquela coisa, o cara tem um emprego normal e faz mais um negócio na internet, coisa tipo, pra conseguir uma grana extra. É isso, gente. O tio aqui que vos fala, tá? Pensa, eu tô já acima da média dos brasileiros, né? Tipo, eu tenho superior completo, pós-graduação, 42 anos eu não tenho casa própria. E sequer tenho perspectiva de comprar. E eu tô nessa situação aí que o Leão tá falando. A minha mãe tem uma casa própria, comprada no início dos anos 80, com financiamento da Caixa Federal, daqueles financiamentos de 20 anos, que hoje está quitada.
quando os meus pais morrerem, eu e minha irmã vamos dividir a nossa herança, que é uma casa. Uma casa. Ou seja, eu no futuro terei meia casa. Entendeu? De herança. É isso. Né? Mas aquela realidade que os meus pais tiveram de conseguir comprar uma casa financiada, minha mãe era professora e meu pai era corretor de imóveis. Né? Eles conseguiram pagar, é uma realidade que eu já não tive. Né? Minha irmã não teve. Ou seja, nossa geração já não tem. E sabe o que é mais aterrorizante? As próximas gerações serão ainda piores. Piores. Porque hoje qualquer imóvel tem um preço que, se você compara com o salário do brasileiro, é simplesmente impraticável. Simplesmente impraticável. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir dar entrada, você não vai conseguir pagar a parcela. Né? Então as pessoas acabam ficando refém do aluguel, que também é refém da especulação e vai subindo. E aí as pessoas ficam que nem um caracol, né? Carregando a casa nas costas, a cada 2 anos tem que procurar um novo imóvel, porque essa é a realidade aqui, tá? Os imóveis aqui são ajustados normalmente por ano, né? Claro que isso varia de contrato para contrato, mas normalmente é por ano. E você vai ficando muito tempo na mesma casa, no mesmo apartamento, daqui a pouco o aluguel você não consegue mais pagar. Então, o que eu tenho visto com as pessoas da minha geração? Eu sou millennial, mas eu sou da primeira geração. Eu sou de 81, então é o primeiro ano dos millennials, se eu não me engano. A casa, primeiro que a renda está cada vez menor. A minha geração cada vez tem mais dificuldade de conseguir empregos com renda melhor. E os aluguéis estão cada vez mais caros. Então as pessoas ficam 2 anos numa casa, se mudam para uma casa mais distante do centro, se mudam para uma casa menor, ou daqui a pouco para um apartamento. Eu falo em casa porque aqui, né, no litoral, diferente de cidade grande, as pessoas ainda moram em casas, tá? Mas o que está acontecendo é isso. As famílias da minha geração vivem em lugares cada vez piores, tá? Porque elas não conseguem sequer manter o padrão do local onde elas moram. Tá? Basicamente é isso que está acontecendo, tá? Mas é bacana a gente reagir a esse tipo de vídeo, porque às vezes as pessoas têm uma ilusão, sabe, que a vida no dito primeiro mundo é diferente, tá? E até alguma medida pode ser, mas não é muito não, tá? E se você quer sair do Brasil, eu ainda acho que o Canadá é um dos melhores lugares que tem para ir. Tá? Acho que ainda tem uma das melhores políticas de imigração, e eu digo mais pro jovem, tá? Eu não acho nem errado que você queira ir. Sabe? Eu preferia que você ficasse aqui e ajudasse a gente a construir a nossa via revolucionária. Mas se eu não conseguir te convencer e você tiver determinado a garantir o seu, não vou te julgar. E aí eu acho que o melhor é sair do Brasil mesmo. Tá? Mas eu ando num pessimismo, galera, assim, ó. Aproveitar que o vídeo tá no fim aqui para dizer para vocês. Eu tô muito pessimista. Muito pessimista. Eu acho que nós estamos no meio do inverno. E esse inverno vai ser rigoroso e longo. E eu acho que a coisa vai piorar muito ainda antes da gente ter alguma perspectiva de melhora. E essa perspectiva de melhora nós ainda temos que construir. Né? O que é mais aterrorizante ainda quando a gente sente, como eu venho sentindo, que falta, inclusive, algumas peças na nossa teoria revolucionária. Acho que a gente precisa urgentemente construir uma teoria revolucionária para o século XXI. E uma das coisas é descobrir onde é que estão os empregos. Porque uma coisa é quando você tinha uma fábrica com 5 mil, 10 mil trabalhadores para organizá-los. Era muito mais tangível para o trabalhador. Os problemas sociais, a luta de classes. Agora você não tem mais essa realidade. Agora você tem uma uberização do trabalho, né, essa gig economy, e você tem o trabalhador centrado no setor de serviços. Então, restaurantes, lojinhas, onde se concentra a maior parte dos trabalhadores, e são unidades com poucos trabalhadores desorganizados e com salários ainda mais pauperizados. E quanto maior a pauperização do trabalhador, maior o nível de alienação desse trabalhador. Mais difícil o trabalho de conscientização que a gente tem que fazer com esse trabalhador. Então, é algo que é desesperador. Desesperador. Então, assim, eu levo fé, sim, na juventude, porque eu acho que os antagonismos estão mais depositados sobre a juventude.
que eu acho que é que está num ponto de maior desespero. O mercado de trabalho simplesmente está desaparecendo, as perspectivas de renda que garantam que essas pessoas consigam constituir família praticamente já não existem mais, né? Aí a mídia vem vender pra gente com essas bobagens de geração canguru e coisa. Galera, um cara de 30 anos, uma mulher de 30 anos que mora com os pais, não é porque quer, tá? Salvo raríssimas exceções, não é porque quer, é porque não consegue. E tá cada vez mais difícil. Né? Tá cada vez mais difícil. E as pessoas já estão começando a encontrar alternativas do tipo assim, formam mini repúblicas. Eu tô vendo muito jovem de 20 e poucos anos para conseguir sair da casa dos pais fazendo o quê? Juntando 4, 5 pessoas para dividir um aluguel. É a perspectiva de vida. Ou seja, uma nova configuração, inclusive de família. Daqui a pouco você tem 4, 5 pessoas morando numa casa, mas você não tem ali relações, vamos dizer assim, afetivas. Não estou falando de casais, você não está falando de namorados, de cônjuges. Não, são simplesmente 4, 5 pessoas que disseram, olha, galera, não quero mais morar com meu pai. Né? Vamos se juntar aqui, porque senão não dá. Sabe? Ou seja, há uma pauperização cada vez maior da classe trabalhadora que aprofunda a desigualdade e aprofunda a alienação. Isso aí é vitória do capitalismo. Então a gente tem que trabalhar cada vez mais para as pessoas entenderem, sabe, que isso é um absurdo. Porque tem mais casa vazia do que gente sem casa. Então vejam, nós estamos diante de um falso problema. O problema da habitação é que nem o problema da alimentação. Não podia mais ser problema, gente. A gente bota toneladas de comida fora, que daria para alimentar todo o planeta. A quantidade de habitações que existem dariam conta de que não tivesse mais nenhum morador em situação de rua, nenhuma pessoa mais em situação de rua. E é justamente por causa da concentração que essas coisas acontecem, que essas coisas existem. Então nós temos que apontar e vamos apontar sempre o capitalismo. Porque o dia que a gente perder esse horizonte, aí acabou. Aí acabou. Aí é aquela música do Raul Seixas lá, né? Vou ficar sentado no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Né? Isso se você tiver uma poltrona e se tiver um apartamento, pode ser que você não tenha. Aliás, é provável que você não tenha. Beleza, gente? Chegou até aqui ao final, dá uma moral pra nós, tá muito difícil o nosso trabalho aqui. Boicote de redes sociais, com falta de financiamento. Então, o seu like é muito importante. Compartilhe o vídeo, se inscreve, indica para os amigos. Se você tiver condições, por favor, colabora com a manutenção da nossa programação. Aqui no comentário fixado vocês encontram todas as formas de estar fazendo isso. Falou, tchau, tchau e até a próxima.